hora da gente voltar a conversar com ele, com o nosso consultor Silmar Miller, que agora vai fazer uma entrevista ao vivo aí sobre o mercado do sorgo. Silmar, passando a bola para você. Ok, Simone, hora da nossa entrevista ao vivo desta quarta-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com o William Sawa. Ele é diretor executivo da Latina Seeds e especialista aqui nos mercados que a gente vai comentar a partir de agora, que é milho e sorgo. Meu caro William, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso programa. Bom, a gente tem observado aqui que a produção de sorgo no Brasil deu um salto na última safra, basicamente aproveitando aqui uma brecha deixada pelo atraso no plantio de milho, por questões climáticas, entre outras. Será que vamos repetir a dose nessa nova safra agora, William? Parece que o milho vai atrasar novamente o plantio da soja está atrasado, aqui especialmente no Centro-Oeste, particularmente, por conta do atraso das chuvas. Então, tem muita gente já pensando em plantar menos milho, porque vai atrasar muito, a janela vai ficar muito apertada e, de repente, podemos ter um repeteco aqui do que aconteceu na última safra. Será que vai acontecer isso, William? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Sim, há uma grande chance do sorgo aumentar muito a área plantada novamente, sempre com aqueles dois grandes fatores, né? O fator clima e o fator pragas. Então, nós temos aí a cigarrinha do milho pressionando novamente, né? É uma praga que continua muito forte. E o clima, novamente, agora com a entrada do El Niño, pressionando muito também a janela de plantio. Então, nós estamos vendo aí bastante atraso no plantio da soja no centro-oeste do Brasil, muitas chuvas na região centro-sul, que também está atrasando aí a questão de colheita, desenvolvimento da cultura do milho-verão. Nós temos um grande mercado aí de milho e silagem no sul do Brasil, que está também com um grande impacto aí devido a excesso de chuva e tempo nublado. E o centro-norte e centro-oeste do Brasil aí com atraso no plantio de soja. Então, o mercado já previa aí, em média 5% de diminuição de área plantada de milho, por fator preço do grão, que está em baixa, e agora com o fator clima, o mercado fala um aumento mais significativo da diminuição da área plantada de milho, porque perde-se a janela ideal do plantio do milho, que é o zoneamento, né? Exatamente, são dois fatores agora, já havia essa expectativa, como você citou aqui, de uma redução do milho, da área de milho, por conta de preço, né? O preço desse ano foi realmente muito ruim, em alguns casos até abaixo do custo de produção, especialmente mais nas regiões ao norte, né? Então já havia essa tendência. E agora a questão clima, efetivamente. Agora, o preço do milho está ruim, mas o sorgo costuma acompanhar também o preço do milho, né? Normalmente em torno de 80% do preço do milho é normalmente o preço do sorgo. Ou seja, o preço do sorgo também não está muito animador, né? Acho eu. Será que isso ajuda a estimular a plantio ou não? Bom, vamos lá. Quando a gente tem um cenário de preço de milho como está agora aí, baixo, e nós temos uma pressão da soja sendo plantado mais tarde, ou replantar, temos áreas com replantio. Então, nós temos uma janela de milho cada vez mais curta, zoneamento para que tenha zoneamento ideal, para que tenha seguro e também teto produtivo. O sorgo ele ganha um protagonismo porque ele vai ser plantado na janela dele, ou seja, nós não estamos aqui substituindo milho, da janela de milho para plantar sorgo. Nós vamos plantar o milho na janela de milho e vamos plantar o sorgo na janela do sorgo. O sorgo ele ganha esse protagonismo porque ele vai ser plantado não mais como uma cultura marginal, que é a margem de outras, ou como uma alternativa. Ele vem realmente consolidando como uma cultura que tem melhor resultado e aptidão nessa janela de plantio, que seria ali a partir de 15 de janeiro até 30 de março, algumas regiões o zoneamento é permitido. E um fator muito interessante é que o sorgo, seja granífero ou forrageiro, nos últimos anos, ele conseguiu ganhar zoneamento agrícola em vários estados do Brasil que não tinha. E isso, então, abre uma janela de fazer seguro agrícola. Então, você pode plantar o sorgo numa janela mais longa que a do milho, dentro da janela ideal, e que você tenha um seguro agrícola. Então, isso também propicia o aumento da área plantada de sorgo. E o sorgo, ele tolera mais estresse hídrico e não é acometido pela questão também da Bulbus maides, aí, que é a doença do milho causada pela cigarrinha. Então, o sorgo ele ganha protagonismo. Em relação a preço, é fato, realmente o sorgo acompanha o valor do grão do milho, porém o investimento pelo produtor para estabelecer 1 hectare de sorgo, ele é muito menor do que o investimento para 1 hectare de milho. Então, quando você entra num cenário de alto risco para milho, o ideal realmente é fazer conta e vai perceber que o sorgo
ele é a questão da melhor cultura a ser plantada nessa janela de alto risco e custo menor frente a um preço de grão muito baixo. É isso, conta aí, você citou bem, tem essa questão de ele ser mais resistente a fatores climáticos adversos, né? Só para fazer um pequeno balanço antes da gente ir mais em frente, essa última safra praticamente já foi consolidada aqui, eu não me lembro exatamente dos números, eu sei que passou de 4 milhões de toneladas, ou seja, nunca tinha alcançado, pelo menos nas minhas lembranças aqui, né? Ou seja, a área cresceu bastante na última safra e a produção realmente cresceu de forma exponencial. Você já tem um balanço mais ou menos como é que fechou a safra? 4 Sim, milhões, 5 milhões? realmente passou dos 4 milhões, a área plantada também ela aumentou muito, principalmente no estado do Goiás, mas a gente também percebe um grande crescimento em estados que não tinham muita tradição de plantio de cultura de sorgo, que é o Paraná. Mato Grosso do Sul existe uma tendência também de aumentar muito a área plantada, e nós temos regiões tradicionais de sorgo, que é Minas Gerais, Mato Grosso também está ampliando áreas. Nós temos agora os investimentos nas usinas que fazem etanol de milho, que também vão iniciar a produção de etanol a partir do sorgo. Nós temos aí uma expansão da cultura do sorgo também no Mato Piba. Então, em várias regiões que não eram tradicionais da produção de grão de sorgo vão ampliar. E existe também um mercado muito grande, crescente, na cultura do uso do sorgo para forragem, silagem, volumoso, principalmente em relação ao custo, né? Nós vivenciamos aí a maior queda do valor da arroba do gado também nos últimos 6 meses, e agora inicia o novo ciclo da pecuária, então vem todo um novo planejamento de tentar produzir volumoso a baixo custo para enfrentar o famoso entre-safra que nós temos todo o inverno no Brasil, no Centro-Oeste, falta pasto. E tem que aumentar então a taxa de reserva. E o sorgo é uma das poucas culturas que você pode se dar ao luxo de fazer uma grande estoque de alimento para entre-safra. Então, além do sorgo grão, existe também a questão do sorgo forrageiro como uma opção estratégica, principalmente para o pecuarista. William, você, pelo que eu sei, também lidera uma campanha aqui de mais sorgo aqui, né? Conta um pouquinho mais para nós sobre essa possibilidade e que potencial você enxerga para o sorgo no futuro próximo aqui em termos de crescimento no Brasil. Qual é a tua visão? Excelente pergunta. Nós idealizamos o Movimento Mais Sorgo, a Latina Seeds junto com a Embrapa Sete Lagoas, e nós estamos concluindo agora a questão de documentações e vamos lançar o edital para convocar mais participantes para o movimento. O movimento visa conectar toda a cadeia produtiva em torno da cultura do sorgo. Porque, por exemplo, por que não planta-se mais sorgo, grão em algumas regiões do Brasil? Porque o produtor não tem a segurança que a indústria vai comprar. Por que a indústria não firma compromisso de compra com a região, com os produtores? Porque ele não tem a confiança que o produtor vai entregar. Então, sempre fica assim, um gatilho travado para essa cadeia se conectar. E o movimento Mais Sorgo, ele vem a conectar essa cadeia, porque o sorgo, ele não tem somente aptidão aí o sorgo grão para a produção de ração. Ele pode virar o etanol de sorgo, ele pode gerar DDG, similar ao milho também, para fazer aí fornecimento para os animais. Ele tem a opção do sorgo volumoso para fazer silagem. Nós temos o sorgo para fazer queima em caldeira. Existe uma tendência de um apagão elétrico aí no Brasil em relação à biomassa para queima, para geração de vapor. E o sorgo ele encaixa também nessa opção. Então, o movimento Mais Sorgo ele vem a fortalecer toda a cadeia de uso da cultura do sorgo na sua máxima diversidade. Então, o movimento Mais Sorgo ele visa isso. A tendência que nós temos aí pelo movimento, o qual foi apresentado inclusive na última conferência global em junho deste ano na cidade de Montpellier, na França, é que o sorgo no Brasil, ele temos como objetivo chegar a 5 milhões de hectares plantados em 2026. Esse é o objetivo que a gente está colocando. E é um objetivo muito fácil de atingir. E a gente atingindo esse objetivo, o Brasil torna-se também um dos 3 principais produtores de sorgo no mundo. Então, é mais um mérito, aí, mais uma cultura que a gente vai ser líder global. 5 milhões de hectares com a produtividade média, o que você imagina aqui de potencial em termos de produtividade? Para a gente ter uma ideia mais ou menos de potencial de produção. O ideal hoje na cultura do sorgo, devido ao avanço genético e ao avanço também cultural, porque como o sorgo deixou de ser uma cultura marginal, ele recebe investimentos de adubação, de manejo fitossanitário, então nós estamos trabalhando com um número assim médio, ideal, que nós deveríamos produzir no Brasil devido à capacidade técnica e genética, nós deveríamos produzir pelo menos 4 mil quilos por hectare.
Hoje a nossa média está um pouco abaixo, mas essa média está aumentando. Então, vamos fazer um número menor aqui, 3.500 quilos, ou seja, 3,5 toneladas, vezes 5 milhões de hectares. Então, nós temos um número aí bem expressivo e nós ganhamos destaque global. O Brasil tem condição de absorver toda essa produção de grão, mas nós podemos também ser um grande exportador de grãos de sorgo para mercados como Índia, como África, como China. Inclusive, a China, esse ano, ela habilitou autorização para o Brasil ser um fornecedor de grão de sorgo para a China. Então, nós temos já licença para exportar para a China também grão de sorgo. Para finalizar, William, quais os estados você imagina que tem maior potencial para essa expansão que você está vendo no futuro próximo aí? Goiás? Para mim, todos os estados que têm grande destaque em cultura de soja e que estão na maior faixa tropical têm um potencial gigante para crescimento em sorgo. Mas, para mim, todos os estados do Brasil podem e devem ampliar a cultura do sorgo, começando pelo Rio Grande do Sul, que tem uma safra de verão de milho muito forte. Tem regiões que não têm uma boa aptidão para milho, que poderiam virar sorgo-grão. Nós temos aqui no Paraná, norte do Paraná, o Arenito do Kaiowá, são mais de 500 mil hectares ali que todo ano tem problema climático para plantar, produzir milho no inverno, que poderia converter em sorgo. Então, mas eu acredito que o grande destaque realmente vai continuar no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e o Mato Pi. Ali eu acredito que nós vamos ter um maior avanço e um maior crescimento da cultura do sorgo nos próximos anos. Você falou Mato Piba, e Mato Piba tem uma certa dificuldade de expandir milho, por exemplo, né? É complicado lá o crescimento da produção de milho para acompanhar a soja, por exemplo, que é a principal cultura da região, e um pouco de algodão. Então, o sorgo poderia ser realmente uma alternativa interessante para o produtor dessa região do Mato Piba, né? Eu acredito que sim. Agora foi feito um anúncio aí recente que vai se instalar uma usina de álcool em Balsas, no Maranhão, e essa indústria já vai ter a possibilidade de receber tanto grão de milho quanto grão de sorgo, né? E isso traz um avanço muito grande para a pecuária regional. Quando a gente desce ali um pouco mais para a região de Luiz Eduardo Magalhães, aquela região divisa com Goiás, a gente percebe também que tem um grande potencial ali para sorgo-grão, principalmente pela indústria de ração, que é muito forte na região. Então, o sorgo ele encaixa perfeitamente em regiões onde o milho tem teto produtivo baixo, onde endafoclimaticamente não tem uma boa adaptação. O sorgo ele é a cultura ideal. Então, nós não estamos falando de substituir, mas somente de aplicar a melhor cultura onde traga maior rentabilidade para o produtor. Isso é o mais importante, o produtor tenha rentabilidade, porque é a mola propulsora da cadeia econômica do agro, está tudo lá na produção, no efetivo lucro e ganho e rentabilidade para o agricultor. Ele ganhando, toda a cadeia produtiva vai ganhar junto. Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Parabéns pela iniciativa, sucesso aí. Vamos torcer para que isso se materialize. O Brasil está precisando diversificar ainda mais sua produção de grãos, é líder global em vários setores. De repente, o sorgo passa a ser mais um capítulo aqui do nosso vitorioso agronegócio a ser vencido. Eu conversei com o William Salva, ele é diretor executivo da Latina Seeds, falando sobre o mercado de sorgo e também um pouco sobre o mercado de milho. William, muitíssimo obrigado, então. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo programa. Abraço. Obrigado.